Semana em África. Abrimos o recapitulativo desta semana em África com as consequências da identificação há dias da nova variante da Covid-19, Omicron, na África do Sul, depois das autoridades sanitárias deste país terem sequenciado esta nova estirpe e apesar de ela já estar em circulação em alguns pontos do globo, este país, bem como os restantes países da África Austral, viram as portas do resto do mundo a fecharem-se com a suspensão das ligações aéreas. Esta decisão, qualificada de injusta pelo presidente sul-africano, também foi denunciada pelo presidente da Comissão da União Africana, Moussa Faki Mahamat. Foi revelado que este vírus existia num ou em 2 países europeus antes das revelações feitas pela África do Sul. Ou seja, isto não se justifica. Faremos, por conseguinte, todos os esforços para que os Estados entendam a necessidade de levantar este dispositivo totalmente injusto. Na África do Sul, a suspensão das ligações aéreas não deixa de ter impacto, nomeadamente no setor do turismo. Mais pormenores com Mariam Wassamo. Há receios de que as proibições de viagens impostas à África do Sul possam ter um impacto devastador no setor do turismo. O analista político angolano José Gama, radicado na África do Sul, falou aos microfones da RFI sobre o impacto económico. Temos muitos países aqui, sobretudo a África do Sul, que vive e depende do turismo e essas medidas de aplicação de restrições quanto aos voos acabou por afetar fortemente a economia sul-africana e também daqui dos países da região. O presidente sul-africano Cyril Ramaphosa instou os países que proibiram as viagens à África Austral a reverterem estas decisões. Em Moçambique, onde ainda esta semana o presidente da República inaugurou o aeroporto de Chongué, numa infraestrutura orçada em mais de 60 milhões de dólares na província de Gaza, no sul do país, o encerramento das ligações com o exterior gerou igualmente frustração no seio do setor empresarial moçambicano. Mais explicações com Orfeu Lisboa. Mohamed Abdullah é o presidente do Pelouro de Turismo na Confederação das Associações Económicas de Moçambique, CTA, e traça um quadro negro para o turismo nacional. Infelizmente, os indicativos e os cenários são caóticos para o nosso setor, que já vinha de uma situação muito complicada com o meio de conhecimento geral. A suspensão de voos internacionais devido à descoberta na vizinha África do Sul da nova variante Omicron da Covid-19 é um balde de água fria. O último voo da TAP foi realizado no último sábado. Noutros pontos do continente, Angola suspendeu já no passado fim de semana as ligações aéreas com os restantes países da África Austral, nomeadamente Moçambique, Namíbia e África do Sul. São Tomé e Príncipe anunciou que vai entrar em estado de contingência a partir de 10 de dezembro até 10 de janeiro. A Guiné-Bissau decidiu reforçar os controlos de quem chega do exterior e Cabo Verde anunciou que não suspende as suas ligações aéreas, mas condiciona a entrada no seu território à apresentação de um teste Covid negativo. Mais pormenores com Odair Santos. A medida que define a obrigatoriedade da apresentação de resultado negativo de teste PCR ou de teste rápido de antigênio para despiste da infecção pela Covid-19 para efeitos da entrada em Cabo Verde foi tomada em Conselho de Ministros, já está publicada no Boletim Oficial. Assim passam a ser exigidos novamente resultados negativos para Covid-19 de teste PCR realizado até 72 horas da entrada de embarque ou de teste rápido de antigênio realizado até 48 horas antes para apresentação por todos os passageiros e tripulantes que desloquem por meios aéreos ou marítimos em viagens internacionais com destino a Cabo Verde para efeitos de entrada no território nacional. Entretanto, e paralelamente, no começo da semana decorreu em Dakar o 8º Fórum de Cooperação China-África, um fórum de menores dimensões do que os anteriores e sem grandes anúncios. Presente por videoconferência, o presidente chinês anunciou o fornecimento à África de 1.000 milhões de doses de vacinas anti-Covid, um anúncio que não impressionou o economista guineense e professor na Universidade da Cidade do Cabo, Carlos Lopes. Mesmo em relação à China, até agora as intervenções para apoiar a luta contra o Covid foram muito tímidas. Eu vejo esse anúncio com prazer, mas com ceticismo. Quando se fala de 1.000 milhões, não se fala necessariamente de qual é a parte de doação. E acho que também temos aqui uma luta pelo mercado, não é? Porque as vacinas chinesas não são até agora consideradas como tão boas como outras. Portanto, é uma forma também de ganhar mercado e espaço. Bissau 94 FM.
Guiné-Bissau esta semana começou com o lançamento pelo presidente guineense dos estudos de viabilidade para a construção do porto comercial e mineiro de Buba, no sul do país. Os estudos de viabilidade financiados pelo Banco Africano de Desenvolvimento com um envelope de 2 milhões de dólares são a primeira etapa da possível concretização de um projeto de que já se fala desde o século passado. Mais pormenores como o Sabaldé. O presidente guineense está confiante em como finalmente vão arrancar as obras de construção do porto comercial e mineiro de Buba. Umaru Sissoko Embalo afirma que o porto de Buba é uma infraestrutura estratégica para o país que só é possível pelo novo rumo que a Guiné-Bissau está a tomar. É um sucesso da nossa diplomacia econômica, mas a nossa diplomacia econômica, por sua vez, é o fruto de credibilidade externa. Se for construído, o Porto de Buba será a maior obra de engenharia civil na Guiné-Bissau, terá 18 metros de profundidade, irá permitir o escoamento da bauxite da região de Boé e ainda a atracagem em simultâneo de 3 navios de até 70 mil toneladas. Esta semana foi igualmente marcada na Guiné-Bissau pela deliberação do Conselho Nacional de Jurisdição e Fiscalização do PAIGC, que decidiu aplicar sanções a alguns membros do partido, nomeadamente o presidente da Assembleia Nacional Popular, Cipriano Kassamá, e a ministra dos Negócios Estrangeiros, Suzy Barbosa, por incumprimento das regras do partido. Mais explicações, novamente com Moussa Baldé. A decisão foi tomada pela instância judicial do partido e é fundamentada com o facto de Suzy Barbosa ter assumido funções no atual governo sem anuência do PAIGC. O partido acusa Suzy Barbosa de ter prejudicado os seus interesses, de ter desrespeitado os estatutos e ainda de ter apoiado Umaru Sissoko Embalo quando aquele buscava o reconhecimento internacional numa altura em que estava em causa uma disputa eleitoral entre Umaru Embalo e Domingos Simões Pereira, o presidente do PAIGC. O mesmo órgão também fez uma repreensão escrita a Cipriano Kassamá, presidente do Parlamento, e a Artur Silva, antigo primeiro-ministro. Reagindo a esta decisão, a chefe da diplomacia guineense diz estar ao serviço do seu país e não de um partido. É uma decisão que para mim é irrelevante. Aliás, a prova disso é que eu praticamente suspendi a minha militância no PAIGC por não me identificar com a atual direção. Eu diria que o que importa para mim, enquanto guineense, é servir à Guiné-Bissau, servir aos guineenses, não a um partido político. Sirva a bandeira da Guiné-Bissau, mas não às cores de um partido. Entretanto, e por outro lado, em Angola, a UNITA, a segunda força política do país, começou na quinta-feira o seu 13º Congresso, que encerra este sábado. Neste congresso, os militantes da UNITA tinham em agenda a eleição do seu chefe, cargo para o qual se candidatou Adalberto da Costa Júnior, líder eleito em 2019 e, entretanto, destituído em virtude de um acórdão do Tribunal Constitucional anulando o congresso daquele ano. Antes mesmo do começo efetivo dos trabalhos, alguns membros do partido que estiveram na origem da tentativa de inviabilização deste novo processo foram suspensos, entre eles José Pedro Caxiungo, candidato à liderança da UNITA, derrotado no Congresso de 2019. No arranque da grande reunião do partido, o seu líder cessante, Isaías Samacuva, apelou à unidade. Mais por nós, com Francisco Paulo. Crítica aos militantes que interferem na vida interna da UNITA marcaram a abertura do 13º Congresso Ordinário dos Maninhos, que reúne no Complexo Sovismo em Luanda mais de 1.000 militantes. Isaías Samacuva, líder cessante da União Nacional para a Independência Total de Angola, avisou que quem atentar contra os pilares da unidade e da identidade da UNITA não terá sucesso. Quem procurar atentar contra os pilares da unidade e da identidade da UNITA não terá sucesso. E assim fechamos esta semana em África. Obrigada pela vossa atenção e até breve.